Olá, começamos agora a edição de maio dos Updates da Física e como vocês sabem, a física desse canal sou eu, Alessandra Passini, portanto fui eu que fiz a seleção dos fatos mais interessantes que aconteceram na área da física e na área espacial durante esse mês de maio. Esse mês de maio ele foi um mês bem terrível, né? Um mês difícil aí para todos nós, principalmente para os brasileiros que continuam com sua vida muito impactada pelo coronavírus, né? A gente ultrapassou o número de 500 mil casos confirmados e chegou próximo aí do número de 30 mil mortes confirmadas por coronavírus durante o mês de maio. Portanto, fica até difícil da gente acreditar na realidade que a gente está vivendo hoje em dia. E talvez isso tenha sido o estopim aí para que uma notícia falsa tenha circulado grandemente nas nossas redes sociais, a descoberta de um universo paralelo pelos cientistas da NASA. Essa notícia virou o mundo e ela nada mais foi do que uma má interpretação dos resultados científicos publicados, feita pelos jornalistas de alguns meios de comunicação e depois replicado por outros jornalistas de outros meios de comunicação. O que foi de fato reportado pelos cientistas do Projeto Anitta, que é uma antena que voa num balão durante campanhas lá sobre a Antártica, né? Foram dados não esperados. Essa antena ela detecta o sinal rádio que é proveniente de possíveis interações de partículas superenergéticas com a atmosfera da Terra. Através da análise dos dados, eles conseguem distinguir se a radiação veio diretamente da região de interação dessas partículas energéticas com a atmosfera ou se ela veio indiretamente quando essa radiação ela rebate no gelo e acaba tendo uma interação ali com o solo e acaba vindo de baixo. Eles conseguem fazer uma distinção através da polarização da onda e foi isso que não bateu com o que eles estavam prevendo com a característica daquela onda específica que eles observaram. O que eles publicaram de fato foi, olha, observamos uma coisa não esperada e a gente ainda não está conseguindo interpretar isso de acordo com o modelo padrão. E aí o que foi interpretado pelo jornalista foi, uau, descobrimos um universo paralelo no qual o tempo corre ao contrário e tudo isso. Alguns vídeos foram feitos aí na internet explicando direitinho essa história e eu vou deixar linkado aqui alguns que foram feitos por youtubers brasileiros, cientistas brasileiros, que explicam direitinho como esse projeto funciona. Esse fato mostrou a importância da conexão entre os jornalistas que se comunicam com a sociedade e os cientistas que fazem as descobertas na área da física ou na área qualquer da ciência. E esse foi também o tema de uma das lives milhares que a gente teve aí no mês de maio, e foi uma live maravilhosa promovida pelo Nós Somos a Ciência, né, pela página lá do Facebook, eu vou deixar linkado aqui também, e foi uma conversa entre o físico Wilson, que é lá do Ciência em Show, dos físicos da USP, né, que promovem a ciência na televisão e em diversos meios de comunicação, e o Wilson conversou com o Rafa Bento, lá do Science Vlogs aqui, que dá um selo de qualidade para os canais do YouTube que falam de ciências e a gente está aqui esperando o nosso selo para o canal que diz a física. E ele conversou também com a Sabine Righetti, que é uma jornalista científica, ela é a criadora da agência Bore, que faz uma ponte maravilhosa entre os laboratórios científicos do Brasil e o público em geral, os jornalistas. Então, transcreve essa nossa linguagem científica de uma maneira bem clara para que os jornalistas consigam, de fato, se comunicar com a população em geral e a população leiga. E dentre todas as várias lives que aconteceram no mês de maio, eu mesma participei de várias em todas as plataformas possíveis, lá no Face, lá no Instagram e aqui no YouTube, tentando promover a ciência, tentando promover mulheres nas ciências e falando do que a gente gosta, que é do espaço e da física. E uma live bem legal que eu participei foi feita no dia 19 de maio, em comemoração ao Dia do Físico e das Físicas, né? O dia 19 de maio foi escolhido como sendo o Dia dos Físicos, porque o dia 1905 remete ao ano 1905, que foi o ano miraculoso de Einstein, no qual ele publicou aqueles 4 artigos que revolucionaram a física e a ciência e o mundo. E nessa live do dia 19 de maio eu conversei com o Wilson falando um pouco sobre as nossas carreiras. Eu vou deixar aqui também linkado para que vocês assistam depois. E na semana em que a gente teve o Dia do Físico, a gente teve a celebração
da Semana dos Buracos Negros no mundo todo. No Brasil, a gente teve o Museu de Astronomia lá do Rio de Janeiro e Ciências Afins, né, o MAST. Ele promoveu uma atividade linda que deu até certificado para quem participou ao vivo ali das atividades. Mas você pode clicar na playlist, que eu vou deixar linkada aqui também, e assistir todos os vídeos que foram feitos sobre o tema lá pelo MAST. Foi uma atividade muito legal. No dia 29 de maio, a gente comemorou os 101 anos do eclipse total solar que aconteceu sobre a cidade de Sobral, aí no nordeste do Brasil, no ano de 1919. E esse eclipse é famoso porque ele participou da comprovação da teoria da relatividade geral de Einstein, que havia sido proposta em 1915. E o eclipse permite com que a gente observe a coroa do Sol e a gente vê lindo aí nesse dia uma proeminência solar, que é um arco magnético do Sol aí, lindo na coroa do Sol, né? Se expandindo ali desde a fotosfera do Sol até a coroa solar. Então isso é uma coisa que acontece bastante nos momentos que a gente tem maior atividade da estrela, né? E naquele ano a gente ainda estava ali meio que no máximo da atividade solar. E no dia 29 de maio desse ano, parece que o nosso Sol acordou, né? Ou está acordando, porque a gente está agora num período de mínima atividade solar, já indo para o próximo ciclo de atividade, começando o ciclo de número 25. E a gente teve no dia 29 de maio uma explosão solar categoria M, né, que é uma explosão que tem um fluxo acima de 10 a menos 5 watts por metro quadrado. É uma explosão já de intensidade intermediária aí, que é uma intensidade já melhor, né? E que ela aconteceu numa região ativa que nem aparecia ali, uma mancha solar que estava ainda meio que no limbo do Sol, no limbo leste do Sol. Isso mostra que a gente está, de fato, saindo do mínimo e o Sol está começando a acordar e vai começar a ficar mais ativo a partir de agora. Os modelos que prevêem a atividade solar do próximo ciclo, do ciclo 25, mostram que o máximo de atividade vai acontecer lá para o ano de 2025. Porém, os modelos andam brigando aí, né? Os diferentes modelos que existem de previsão da atividade solar, eles não estão em total acordo em relação à intensidade do próximo ciclo. Alguns modelos baseados lá no dínamo do Sol, eles preveem um ciclo bem fraco, da mesma maneira como foi o ciclo 24 que a gente termina, ou está terminando agora, nesse momento do ano de 2020. Porém, outros modelos que estão utilizando aí o Terminator, né, outros tipos de medidas estatísticas da posição das manchas solares, eles já apontam para que um ciclo muito intenso aconteça e tenha seu máximo no ano de 2025. Por que isso é importante? Porque a gente está querendo também mandar astronautas, né? A primeira mulher astronauta a pisar na Lua e o próximo homem astronauta a pisar na Lua devem chegar lá no ano de 2024. Por isso a gente precisa, de fato, prever melhor se a atividade solar vai estar muito intensa ou menos intensa, para saber que tipo de proteção esses astronautas vão precisar quando forem para essa viagem aí, para esse novo passo da humanidade em direção à exploração do sistema solar. Então eu vou propor aqui para vocês uma nova brincadeira na qual vocês vão votar num tema de um próximo vídeo que vai acontecer agora no mês de junho. Vocês querem saber mais sobre esses modelos de previsão da atividade solar ou vocês querem saber mais sobre o eclipse de 1919? Então deixem aí o voto de vocês e a partir dessa votação eu vou conseguir decidir que tema de vídeo a gente vai fazer especial no mês de junho. E chegando para o final do mês, as coisas começaram a pegar fogo na área da física e na área espacial. Literalmente no dia 29 de maio, pegou fogo um protótipo de um foguete lá, um modelo do SpaceX, e que foi testado lá no Texas. Eles estavam testando uma nova tecnologia de propulsão e o protótipo explodiu e pegou fogo. Isso foi bastante assustador porque a gente estava tentando já se aproximando do lançamento de fato de um outro modelo de foguete também do SpaceX, o Falcon 9, né, que levaria os 2 astronautas da NASA para o espaço. E isso estava sendo muito falado e divulgado e muito celebrado, porque essa seria a primeira vez em 9 anos na qual astronautas americanos seriam lançados a partir de foguetes americanos e a partir do solo americano. Mas isso de fato muda o jogo aí da exploração espacial, porque a gente consegue agora, a partir dessa parceria,
governamental e privada, né, na qual a NASA trabalha junto e transfere know-how e também colabora com as empresas, né, comerciais, como é o caso da SpaceX, como é a Blue Origin e entre outras. Então isso faz com que a corrida aqui espacial americana acelere, ó, em passos muito mais rápidos. E agora com esses novos aí atores, né, no setor da exploração espacial, esse jogo vira. E isso foi muito legal. A gente teve a primeira tentativa do lançamento desses dois astronautas americanos, né, o Bob B e o Doug H, né, esses dois astronautas da NASA. Eles tentaram o lançamento no dia 27 de maio. O tempo ali no Cabo Canaveral não estava bom, então eles não conseguiram receber todos os gols na hora do lançamento. Mas no dia 30, eles finalmente foram lançados com sucesso a partir do Cabo Canaveral. Foi um lançamento maravilhoso, super cobertura foi feita, então em todos os meios de comunicação, nas redes sociais do SpaceX, da NASA, a gente estava vendo ao vivo ali tudo que estava acontecendo dentro da cabine. A gente subiu junto com os astronautas e eles conseguiram acoplar hoje, no dia 31 de maio, com sucesso e desembarcaram na estação espacial. Então esse fato foi muito celebrado aqui por todos, né? A gente viu uma nova geração aqui, a geração dos meus filhos, por exemplo, pela primeira vez conseguiram presenciar um lançamento feito assim em tempo real, né? De astronautas da NASA. Então foi muito legal, isso engajou bastante, teve muita cobertura brasileira dos meus amigos youtubers aí, né? O Schwarza, o Sergião lá do Space Today, o Felipe Jaime, todo mundo aí fazendo live, ganhando muitos seguidores, então foi um momento bastante produtivo aí para os comunicadores de ciência espacial no Brasil também. Fiquei muito feliz de ver o sucesso de todo mundo. Uma coisa que foi bastante discutida foi essa foto da despedida dos dois astronautas homens brancos, né? Se despedindo de suas esposas, seus filhinhos, porque muita gente viu nessa imagem a imagem que a gente viu há 50 anos atrás, lá na missão Apollo, né? Quando os astronautas voltaram da Lua e ficaram na quarentena e suas esposas foram lá visitar, né, do lado de fora da janelinha. Então todo mundo questionou o protagonismo feminino, cadê as mulheres nesse momento histórico, né? Então eu gostaria de deixar aqui uma mensagem final a todas as meninas que assistem esse canal e as mulheres e lembrá-las de que muitas mulheres hoje estavam envolvidas diretamente no sucesso dessa missão. Nós ouvimos muitas vozes vindas das salas de controle, né? Vozes femininas que estavam ali participando de todas as etapas. Muitas mulheres engenheiras participaram do início, desde o início da construção desse foguete. Então a gente teve sim a participação feminina forte nessa missão, no sucesso. Os dois caras brancos astronautas, né, o Doug e o Bob, são amigos, eles são muito capacitados e eles acabaram ganhando protagonismo nesse dia histórico. Mas essa foto específica que aparecem as famílias, a gente também precisa ressaltar o fato de que as esposas são também astronautas. Então a esposa do Bob é a maravilhosa Karen e ela é uma astronauta muito famosa, ela tem uma rede social bastante ativa, inspirando meninas aí na área das ciências, né, tecnologia, e ela já participou de 2 missões espaciais, uma do ônibus espacial e a outra na estação espacial, então ela é muito experiente, então foi simplesmente a vez do marido nessa hora, né? E o outro casal também contava com uma esposa astronauta, e a outra astronauta era a Megan, e a Megan, ela foi uma astronauta que participou da missão do ônibus espacial, né, que eram missões que foram aposentadas aqui nos Estados Unidos, e ela participou da última missão do ônibus espacial que deu suporte ao telescópio espacial Hubble. Então ali você não tinha apenas os astronautas homens, mas você tinha também astronautas mulheres, mães, provando a todas as meninas que a gente pode sim trabalhar com coisas extremas do espaço, como é o caso de uma profissão, né, como astronauta, mas a gente também pode ter família, a gente também pode ser feliz, curtir e torcer por nossos maridos, né? Então foi uma mensagem mais profunda do que simplesmente olhar para aquela imagem e não ver a mulher astronauta que a gente queria ter visto nessa tripulação. Então os updates da física ficam por aqui. Eu espero que muitas pessoas tenham ficado bastante inspiradas por todas as coisas lindas que aconteceram na área espacial e na área da física e que a gente tenha um fôlego aí para seguir no mês de junho, que as coisas melhorem aqui embaixo no nosso planeta. Tchau!